Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui, agora Raquel responde. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Porque a nossa amiga Silene me fez uma pergunta que eu achei interessante. E a pergunta dela pode ser a pergunta de muitos, inclusive já foi e ainda é uma das perguntas que eu faço a muitos mentores, à vida, a mim mesma. Eu me faço essa pergunta e eu vou responder de acordo com aquilo que eu acho, tá, Silene? Essa resposta, ou todas as respostas que eu venho falando, que eu venho dizendo, vocês não veem como a única verdade, porque a verdade não é única, né? A verdade, ela é uma verdade para determinada função, para determinada coisa, e às vezes aquilo pode não bater no seu coração, tá? Então detenha a verdade que o seu coração adotar. Sempre, em tudo que você escutar, em vídeos de YouTube, em livros que você lê, sempre tenha na sua cabeça a sua resposta. A pergunta da Silene é a seguinte: pessoas que não gostam de mim, sem eu ter feito nada a elas, sou gentil e mesmo assim não gostam. Será karma ou o quê? Complicado. Eu não ligo, mas já me acostumei. Desejo luz, mesmo assim, beijos. Silene, infelizmente, a gente não pode se acostumar muito. E aí eu vou dar uma resposta um pouco gasparetiana, né? Por quê? Eu, por muito tempo na minha vida, eu pensei igual a você, né? Às vezes, algumas injúrias que eram feitas a mim, eu ficava quieta e ficava assim, entregando a Deus, né? Deus faz, Deus... a vida vai mostrar aquilo para a pessoa, a vida... por si só ela já mostra, e eu concordo exatamente com o que eu penso, com o que você pensa também. A vida por si só ela já nos ensina muito, mas o que acontece? Algumas pessoas não têm a consciência de perceber esses aprendizados que ela vem tendo na vida dela, né? Eu percebi isso há pouco tempo, há 15 dias atrás, sabe? Há 15 dias, há 20 dias atrás que eu tive essa sacada. Por quê? Era uma situação em que eu ajudei uma pessoa e ajudo quantas vezes precisar ajudar, porque eu também sou muito ajudada pelos meus amigos, por N situações, pelos amigos espirituais, pela vida. Eu me sinto muito ajudada e por isso que eu gosto de ajudar. E não só por causa disso, mas é da minha natureza querer ajudar. Quando às vezes você não pode ajudar em coisas materiais, em bens materiais, você ajuda com o seu dom, com o seu trabalho, com a sua voz, seja com um vídeo, seja com uma palavra, seja com um consolo, seja com um ombro amigo, né? A gente ajuda as pessoas. Mas a uma dessas pessoas que eu ajudei, por causa de uma coisa, né? Eu vou falar de novo a situação. Era uma pessoa, né? Que eu dei a oportunidade de trabalhar aqui no meu espaço. Só um minuto. Era uma pessoa, assim, que ela, por ela mesma, já tinha um karma. Ela por ela mesma, se ela observasse os sinais da vida, né? Ela já veio com uma deficiência física. Então, assim, ela já veio com uma coisa que ela deveria aprender sozinha na vida dela. Ela já deveria ter uma consciência maior. Mas, por causa de uma coisa que eu não quis deixar ela fazer aqui no meu espaço, que era trazer o namoradinho para servir de motel aqui,
ela começou a sair e rompeu, né? Rompeu, quis me contrariar, quis me colocar contra minha mãe, quis fazer uma série de coisas. E até hoje, né? Depois de 2 anos, já tem 2 anos isso, ela fica falando mal de mim, fica falando mal até da minha parte profissional, fica falando que N coisas, né? E aí eu sempre que eu escutava as pessoas falando, olha, fulana veio falar isso de você, eu falei, deixa ela, a vida ensina. E quem me conhece sabe, sabe de mim, Deus sabe do meu coração, Deus sabe da minha vida. Mas só que o que acontece? Eu tava muito passivona na minha vida, nesse sentido, nesse assunto, né? E aí, até que eu explodi. Aí eu falei, quer saber? Uma hora me encheu o saco e eu falei assim, cara, eu não vou ser mais passiva com essa situação, não vou ser mais... não vou mais concordar. E aí, de tudo, ela queria me copiar, de tudo ela, assim, era uma situação muito esquisita, muito estranha, muito esquisita. Eu nunca fui saber a fundo o que ela estava fazendo, o que ela não estava fazendo. Eu entregava pra vida, pra me manter com o coração bom, pra me manter, assim, sempre equilibrada, pra me manter, né? Até que eu percebi e lembrei de uma frase que diz assim, não existe paz se não houver guerra, né? Às vezes é preciso guerra para se ter paz. É uma frase mais ou menos assim. E aí, diante daquilo, eu falei, eu acho que eu vou precisar usar essa frase na minha vida, sabe? E eu usei. Como que eu usei? E aí eu lembrei dessa frase e falei assim, cara, eu não vou deixar mais tanto isso acontecer. E aí eu tomei uma atitude não de ir atrás, de conversar, porque ela não vai ter consciência disso. Mas eu coloquei no meu Face a situação toda, explicando a situação toda, e me mantive ativa nessa situação. E eu percebi ali que o que a vida queria me falar? A vida queria me falar que não era para eu deixar as pessoas me agredirem gratuitamente, né? Porque me agredir gratuitamente é uma falta de desamor para comigo, tá? A gente sempre tenta falar assim, vamos silenciar o ego, vamos silenciar a nossa personalidade, os nossos defeitos, vamos tentar ser pessoas melhores, né? Mas o que acontece? Existem algumas funções nossas que eu percebi e depois disso eu fui tendo outros insights perante isso, que foi o seguinte, eu sou um instrumento de aprendizado do outro também. Eu sou um instrumento que a vida se utiliza para as pessoas também aprenderem. E como que as pessoas aprendem comigo? Aí que tá a questão. Aí eu lembrei de um curso que eu fiz com o Gasparetto, que ele fala assim, olha, gente, eu uso aqui essa minha forma de me expressar mais enfática, mais realista, eu chamo a pessoa para a realidade, porque se eu não falar, talvez ninguém fale para aquela pessoa, talvez ninguém faça o despertar daquela pessoa. Então, e aí eu lembrei disso, ele até brinca, né, que ele tem o Exu Porrada. Exu Porrada é o que ele vai falando assim de verdades que as pessoas precisam escutar, sabe? Verdades assim, poxa, você dá banana na sua vida, quando você vai acordar para a vida, né? Porque se ele não falar, ele enquanto terapeuta, né? Ninguém vai falar.
Então aí eu percebi que sim, eu sou um instrumento. Talvez a vida esteja querendo me trabalhar eu como um instrumento de uma corda para a pessoa, sabe? Nem tudo que você faz vai ficar impune, meu filho. Nem tudo que você faz vai ficar por isso mesmo, meu filho. Nem tudo que você sai falando para os outros vai ficar impune, não. Você já parou para pensar que a pessoa pode te processar? Já parou para pensar que a pessoa pode arrumar testemunhas que tá falando mal de você e te processar? Já parou para pensar que a pessoa pode colocar no Facebook, como eu fiz, falando dessa pessoa? Todas as características, todas as coisas, todas as titicas que essa pessoa também faz. Então, assim, eu comecei a perceber e me tirei da posição de karma, de vítima, de situação passiva para ativa. E isso deu um gás assim, muito grande na minha vida. Eu fui percebendo outras nuances de inverdades que estavam acontecendo na minha vida, outras nuances de falsidades, e fui destrinchando-as, né? Isso foi vindo à tona, porque perceber que aquela pessoa é falsa com você percebe, perceber que aquela pessoa tem talvez um desvio de conduta, que aquela pessoa tem um transtorno de personalidade, que aquela pessoa seja mimada com a vida, né? Tudo isso a gente vai percebendo e analisando, mas de vez em quando a gente não basta analisar o outro, a gente tem que de vez em quando ter certas atitudes com aquela pessoa, chegar e falar, né? Olha, fulano, eu não tô gostando disso, fulano, eu não concordo com isso, fulano, vai ser assim. Se o outro tem regras na vida dele, você também tem que ter as regras na sua, você também tem que ter o seu limite, você também tem que ter a sua conduta, você tem que estabelecer para a sua vida esses limites. Porque senão vira uma festa do oba-oba. O outro hoje fala mal de mim, aí o outro daqui a pouco fala mal de mim. E aí? Não é que você vai causar, como que fala, vai arrumar barraco com os outros, né? Você vai sair metendo a mão na cara dos outros. Não é isso, não. Mas é ter uma situação mais ativa perante isso. Como que eu posso ser mais ativo na minha vida? Será que eu não estou sendo muito passivona? Será que eu não estou sendo muito... eu deixo as pessoas falarem o que querem, o que não querem comigo? E aí eu não faço nada, né? De certa maneira, eu sempre fui muito ativa na minha vida. Eu sempre fui muito ativa no sentido bom. Sempre fui muito ativa no sentido de que eu sempre lutei pelas coisas que eu quis, sempre lutei pelas coisas que eu queria e consigo. Mas nesse sentido de relacionamento eu era um pouco passiva, sabe? Às vezes eu estava num relacionamento que eu demorava anos para terminar com aquela pessoa, né? Para falar a verdade para aquela pessoa, amizades que eu deixava para lá, deixa a pessoa fazer isso, é um defeito dela, né? A pessoa é mal resolvida com ela. Não, aí eu comecei a ter atitudes, igual, por exemplo, eu observei no meu Face que eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que eu até não conheço, que eu também incluo lá para exatamente fazer a divulgação do meu trabalho, fazer a divulgação dessas coisas que eu venho falando, para o desenvolvimento do ser humano. Mas existem pessoas que eu conheço aqui na minha cidade que vêm fazendo coisas contra mim, sabe? De certa maneira me boicotando o meu trabalho, fazendo cursos parecidos, e pessoas assim que dizem ser minhas amigas. Aí a partir disso, depois dessa maneira que eu me tornei ativa e não passiva, eu cheguei para a pessoa: nossa, parabéns pela atitude que você teve de copiar o meu curso, você não ganhou nada, então você não é mais quem eu pensava que você era. Mentira, eu já sabia quem era a pessoa, mas assim,
eu simplesmente bloqueei a pessoa, eu simplesmente excluí, eu simplesmente deixei de falar. Eu simplesmente fechei as comportas do mal, sabe? Porque você às vezes querer fazer um social, você querer fazer um enredo com a vida, assim, que não é para ser enredado, né? Você tem que falar. Era uma pessoa, essa segunda pessoa que eu fiz isso, depois dessa pessoa que me fez isso, dessa pessoa que eu dei a chance de trabalhar aqui no meu espaço, era uma pessoa assim, que não precisava, né, fazer um curso igual ao meu. Pegou uma professora que dava cursos aqui no meu espaço e fez assim, só pro ego dela ficar melhor. Aí eu já sabia disso, mas eu fui lá e falei, entendeu? Às vezes algumas coisas, Silene, precisam ser faladas. Algumas coisas a pessoa não desperta sozinha. Algumas coisas a gente realmente tem que ser mais ativo, mais enfático, mais ativo mesmo na nossa vida. E aí você me pergunta aqui, será karma? Eu também já me questionei muitas das vezes se isso era karma na minha vida. Porque vez ou outra as pessoas vêm fazendo isso também comigo. Aí, sei lá, eu acho que isso deve acontecer na vida de muita gente. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu achei a pergunta da Silene ótima, porque isso deve estar acontecendo na vida de muita gente. E aí, eu perguntava até para um mentor, né? Que é, como que fala, especialista na justiça. Eu perguntava, pai, né? Que eu chamo todos os mentores assim de altas hierarquias assim de pai, né? Pai, por que isso acontece comigo? Aí ele simplesmente respondia, isso são coisas da vida, minha filha. São coisas da vida. E essa vida, então, se são coisas da vida, a gente tem um domínio. Se é a nossa vida, a gente tem um domínio. A gente pode ser um transmutador disso, é o que eu vejo hoje. A gente pode ser... não, o que eu venho falando aqui agora nesse vídeo, não é Deus levou, tá? Mas é uma lei própria da vida que existe. Ação e reação. Para cada ação, meu filho, existe uma reação. Entendeu? E a cada pessoa que a partir de agora quiser me fazer um mal, vai ter uma ação, vai ter uma reação. A pessoa teve uma ação. Eu me lembro bem quando eu estava na faculdade, esse vídeo já tá longo mesmo, já vai para 20 minutos aí. Quando eu estava na faculdade, uma das primeiras aulas foi uma discussão assim. Se eu quiser bater no outro na rua, eu posso bater? Eu acho que era uma aula de ética, uma aula de sociologia, eu não me lembro do que era. Não me vem à cabeça a matéria. Eu posso bater no outro? Pode. Você pode. Se você parar pra pensar, é uma coisa meio louca, né? Eu posso bater no outro? Assim, do nada, eu não conheço a pessoa, aí tô lá na rua, posso bater no outro? Eu só tô mudando aqui a câmera um pouco por causa da luz, tá, gente? Eu posso bater no outro? Posso. Mas aí que tá. A liberdade tem nela as suas questões. Se eu quiser bater no outro, eu posso, eu tenho a liberdade de bater no outro. Mas agora, o que esse outro vai fazer comigo, aí também é a liberdade dele, né? Então, essa liberdade do outro se implica na minha liberdade de me expressar, de me mostrar, de viver, também implica na minha, né? É uma questão até, o que a gente está fazendo aqui, é até uma discussão filosófica e ética, né? Se eu quiser bater na outra pessoa, eu posso bater na outra pessoa, mas também vai ter consequências, vai ter reações. Ou a pessoa pode bater em mim de volta,
Ou a pessoa pode chamar a polícia, ou a pessoa pode me processar, ou a pessoa... Não é? Mas querer e poder, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, gente. Já parou pra pensar nisso? Eu posso bater no outro. Não há problema nenhum. Mas agora, o que essa pessoa vai fazer comigo, aí é problema dela, né? Então, assim, vamos parar para refletir sobre essa situação. Será que é karma? Eu vou voltar à pergunta da Silene para ver se eu não saí do tema. Pessoas que não gostam de mim, sem eu ter feito nada a elas, sou gentil e mesmo assim não gostam. Será karma ou o quê? Complicado, eu não ligo, mas já me acostumei. Desejo luz mesmo assim. Eu acho que desejar luz também é sempre o melhor caminho. E não que seja o único caminho. Se a pessoa te trata de uma maneira diferente, você perceber um olhar diferente, trate essa pessoa de um olhar diferente também. Tem um floral de Bach dentro do sistema do Dr. Bach chamado Agrimony, né? Que é aquele que a gente tira nossas máscaras, aquele que a gente é mais verdadeiro conosco mesmo. Porque a gente, desde o dia do nosso nascimento, desde que a gente é inserido na sociedade, a gente é acostumado a querer ser agradável, a querer dar um sorrisinho mesmo quando tá tudo uma titica, não é? Aí a gente faz aquele, né? Deixa eu ver se eu tô fazendo. Aquele sorrisinho, né? E a gente tá se doendo por dentro, a gente não tá 100% feliz, mas o outro não tem nada a ver com isso. E a gente tá assim. Mas quando é uma reação da pessoa, fazer uma cara ruim assim, por que não devolver a mesma cara para ela? Porque talvez a pessoa esteja precisando de um espelho. E esse espelho, o instrumento seja você. Reflita, Silene. Não sei se eu respondi sua pergunta, tá? Eu acho que essa última frase, o espelho que essa pessoa, né, esteja precisando, talvez seja você, eu acho que também é bem interessante, né? Que às vezes algumas pessoas não se enxergam, acham que são donas da verdade, acham que são donas do mundo, acham que são donas de tudo e não são. Entendeu? Pelo menos dona de você é você mesmo, dona da sua vida é você mesmo, tá? Assim como eu sou dona da minha, assim como cada um é dono da sua própria vida. E nós temos que ter atitudes de acordo com o que a gente acha, né? O outro tem a liberdade para ele ser, para ele se mostrar, para ele falar como ele quiser se expressar, ser, falar, fazer tudo. Mas eu também tenho a minha liberdade de ser, falar, fazer o que eu quiser, né? Então, é uma lei da liberdade, não é? Então, pensa nesse caso e a todos que estão me assistindo. Eu agradeço também a todos que vêm aqui no meu Face, assistem meu vídeo e não curtem. Eu agradeço também, né? Porque esses vídeos são muito bons porque eu vejo quanto de visualizações eu tenho e quantas pessoas visualizam e quantas pessoas curtem, né? Por isso que eu tô adorando fazer vídeo. Então, assim, eu agradeço e eu sempre, até um inimigo meu, porque eu acho que ninguém é inimigo nosso, todos nós somos irmãos na Terra, né? Eu desejo a luz também, igual você, Silene. Eu desejo a luz, mas também eu sou mais ativa hoje na minha vida depois que eu passei por tudo isso. Arrou!